O vômito é um evento onde o conteúdo do estômago e de parte do intestino é expulso para o meio externo através da boca. Esse é um evento bem comum para todos, que acontece em todas as etapas da vida desde a nossa infância, mas que acontece especialmente dentro dos hospitais e nos bares. Não que eu tenha experiência com esse último, só ouvi falar. Fala, eu sou o Bruno Tizera, eu sou enfermeiro especialista em educação e esse aqui é um canal focado em ciências da saúde. Então, se você se interessa por esse tema ou é um profissional da área da saúde, se inscreve aqui no canal, que aqui todas as semanas tem sempre vídeos novos com conteúdos muito importantes para você. O vômito é desencadeado por algum estímulo que o corpo identifica como perigoso. Normalmente acontece por algum estímulo infeccioso ou algum agente tóxico. Antes do vômito acontecer de fato, existem alguns sintomas clássicos que as pessoas normalmente apresentam, como por exemplo, o aumento da sudorese, que é o aumento da produção do suor. O aumento da frequência cardíaca, o coração vai bater um pouco mais rápido, aumento da frequência respiratória também, a pessoa tende a respirar um pouco mais rápido. A pupila do olho, que é essa parte que eu estou demonstrando aqui na imagem, ela tende a se dilatar, ou seja, ela vai ficar um pouco maior, o que a gente chama de midríase. Sintomas que também podem acontecer são o aumento da produção de saliva, uma sensação de desmaio, a palidez no rosto, São todos sintomas devido à diminuição da pressão arterial. E além disso, é claro, as ânsias, O trajeto normal do sistema gastrointestinal é todo baseado em fazer com que o conteúdo siga pela boca através de todo o trato gastrointestinal, através dos intestinos. E isso acontece com o auxílio de contrações musculares, que a gente chama de peristalse. Além disso, nós temos os esfíncteres, que são partes também de tecido muscular, mas esses são responsáveis por impedir a passagem de conteúdo intestinal em alguns momentos, Isso ajuda para impedir que o conteúdo intestinal volte pelo caminho, Ele só vai seguir por uma direção, Porém, as ânsias ocorrem através de um sistema contrário, um processo chamado de peristalse reversa. Ou seja, a peristalse normal empurra o alimento da boca através dos intestinos, enquanto que a peristalse reversa empurra no sentido contrário, onde devido a esse tipo de contração, o conteúdo presente no intestino delgado, ali no geral entre o duodeno e o jejum, são forçados a seguir esse trajeto contrário e voltarem para o estômago, Mas os esfíncteres, você pode estar se perguntando, Que é aquela estrutura focada justamente para bloquear esse refluxo contrário. Acontece que esse estímulo de peristalse reversa também consegue relaxar esse esfíncter gastrointestinal, essa musculatura, para que o conteúdo consiga voltar. As ânsias são acompanhadas de uma forte inspiração que causa diminuição da pressão dentro do tórax, porque é assim que a gente respira, O nosso tórax, basicamente, ele aumenta de espaço, fazendo com que a pressão dentro dele diminua. E essa pressão negativa em relação ao meio externo faz com que o ar entre, É assim que a gente respira, O ar entra no pulmão dessa forma. Junto dessa forte inspiração, ocorre também uma forte contração da musculatura abdominal. Ou seja, a pressão que está dentro do abdômen começa a aumentar, por conta da musculatura estar contraindo, então o espaço do abdômen diminui, fazendo que essa pressão aumente. Então a gente está falando que a pressão dentro do abdômen está maior e a pressão dentro do tórax está menor. Essa diferença de pressão entre o abdômen e o tórax possibilita a passagem do conteúdo que está dentro do estômago subra para o esôfago, porque a gente está falando do estômago que está ali, está com uma pressão maior e a parte de cima está com uma pressão menor. Então o conteúdo tende a subir e possibilitando que esse refluxo aconteça, Mas calma, que isso ainda não é o suficiente para que ocorra esse processo, O indivíduo ainda não está pronto. Como todo mundo já presenciou esse evento sabe, até chegar ao vômito de fato demora um pouco, A pessoa vai demorando um tempo, a gente vai tendo ciclos de ânsia, ciclo desse tipo de inspiração forte, até que aconteça de fato. Acontece que a gente ainda tem um outro esfíncter que precisa ser liberado, Um esfíncter esofágico superior que fica aqui em cima. Para esse, a gente precisa forçar um gradiente de pressão ainda maior, Essa diferença de pressão entre o abdômen e o tórax precisa ser cada vez maior, e isso vai acontecendo através desse ciclo de inspiração e de contração do abdômen. Para isso, esse ciclo de inspiração profunda acontece em conjunto com a epiglote fechada.
Isso vai propiciando que esse gradiente de pressão aconteça cada vez mais, até que acontece a abertura do esfíncter esofágico superior, esse esfíncter esofágico daqui de cima, né? E com isso, como a pressão do tórax está bem menor do que a do abdômen, o conteúdo consegue ser expelido do estômago para até chegar à boca. Durante essa fase de expulsão do conteúdo gástrico, né, a epiglotite se mantém fechada. Isso é bem importante, porque faz com que o conteúdo gástrico seja expelido e não caia na via aérea, na via respiratória, né? Ele vai seguir para o meio externo. Se ela tivesse aberta, o conteúdo que a gente vomita poderia ser respirado também, né? Só que isso, uma coisa muito importante, é que isso acontece durante o processo de expulsão. Enquanto a pessoa está vomitando, está fechada. Porém, depois que esse conteúdo sobe, ela se abre novamente, até que para a pessoa poder respirar depois, né? Isso é bem importante quando uma pessoa está desacordada, né? Então quer dizer que ela vai vomitar, só que o conteúdo vai poder depois chegar na via aérea, né? Então é muito importante para se você está tendo uma pessoa desacordada ali perto de você, para você se atentar a virar o pescoço dessa pessoa ou deitar essa pessoa, porque se ela vomitar, né, e tiver numa posição do pescoço que o conteúdo continue na boca, ela pode sim acabar se afogando com o próprio vômito. Outro ponto importante é quanto ao conteúdo do vômito. Eu sei, é um pouco nojento, mas é importante falar sobre isso. O estômago e o intestino delgado possuem características muito importantes, né? O estômago possui especialmente um pH bem ácido, né? Esse pH durante a refeição ele pode chegar até 1, próximo ao valor do ácido sulfúrico puro, enquanto que o intestino delgado ele possui um pH bem alcalino, né? Justamente ao contrário, o que é tão perigoso quanto o pH ácido, visto o potencial de destruir a pele que a soda cáustica tem, né? Acontece que tanto o intestino quanto o estômago possuem uma mucosa especializada feita para se defender desses pHs extremos, né? Porém, o esôfago ele não está acostumado com nada disso, né? Ele é só ali um lugar de passagem. Então, em situações de vômitos recorrentes, ou até mesmo, por exemplo, quando a pessoa tem um refluxo estomacal, né? Existem situações que o esfíncter da pessoa está danificado e a pessoa tem sempre um refluxo constante. Isso pode causar severas esofagites, né? Que é a inflamação ali dessa mucosa por conta dessa destruição constante. Em casos mais graves, quando essa situação se prolonga por muito tempo, né? Isso pode chegar até um câncer de esôfago. Mas lógico que a gente está falando aqui quando esse caso está recorrente, né? Não no caso que uma pessoa bebeu muito e vomitou. A gente está falando em casos de indivíduos que ou provocam vômito por muito tempo ou que por causa de alguma situação acaba tendo vômitos muito recorrentes. O vômito e essas ânsias eles são regulados por sistemas distintos dentro do nosso sistema nervoso central. Né? Receptores sensoriais podem ser ativados devido tanto a estímulos visuais, estímulos olfatórios também e através do labirinto. Quem já ouviu pessoas que têm labirintite, né, problema de equilíbrio, acabam ficando muito tempo enjoadas e acabam vomitando bastante. Existem medicamentos que interferem justamente nesse processo. A gente tem os chamados antieméticos, que são amplamente utilizados justamente tanto para diminuir e também impedir esse estímulo do vômito. Mas a gente também tem uma classe justamente oposta, né? Os medicamentos eméticos, que vão justamente estimular esse centro e provocar o vômito em uma pessoa. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar aqui nesse vídeo sobre o vômito, um assunto meio difícil, né? Acaba sendo um pouco nojento, mas que é muito importante, é legal para as pessoas saberem também sobre esses assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado bastante aqui do vídeo, e se gostarem, dê um gostei aqui embaixo, compartilha ele para outras pessoas que vocês acham que vai se interessar por esse vídeo. E se ficou alguma dúvida, se escreve aqui nos comentários, não tem problema não, eu respondo eles em poucas horas. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!